São Paulo Pesquisa acompanha estudos sobre o câncer. No bloco anterior, conhecemos Raul Maranhão, que investiga uma nova maneira de fazer quimioterapia. De segmento, né, que são 2 semanas. Agora, vamos conhecer o trabalho de Maria Mitzi Brentani e Maria Aparecida Coic sobre o câncer de mama e a pesquisa de Roger Chamas, que quer entender como as células tumorais se relacionam com outras células do corpo. A pesquisa que Maria Aparecida coordena na Faculdade de Medicina da USP e no Instituto do Câncer em São Paulo, o ICESP, investiga o câncer de mama em mulheres jovens. O mais comum seria que o câncer de mama aparecesse em mulheres a partir dos 55 anos, depois da menopausa. Nós estamos muito interessadas em estudar pacientes com câncer de mama com menos de 35 anos de idade e que tem aparentemente um perfil totalmente diferente das pacientes pós-menopausadas. Essa é uma imagem de um tumor de mama ao microscópio óptico com um aumento de 200 vezes. A reportagem já contou que o câncer tem origem nas mutações que acontecem em determinados genes do nosso DNA. Com o tempo, essas mutações vão se acumulando nas novas células e elas podem se transformar em células malignas, que vão prejudicar o funcionamento do tecido onde estão. Por isso, à medida em que envelhecemos, aumentam as chances de desenvolvermos um câncer. Então, depois que a gente tem uma alteração, uma mutação importante, ainda vão-se mais ou menos uns 10 anos para o aparecimento do tumor. Em geral, o tumor, ele aparece após os 55, 60 anos. Agora, o câncer pode aparecer antes disso. Qual é a nossa pergunta? Por que indivíduos adultos, jovens, desenvolvem aqui um tumor, né, numa idade aqui mais precoce? E por que esses tumores, às vezes, têm um comportamento mais agressivo do que a doença quando detectada aqui numa pessoa mais idosa? O grupo de pacientes jovens é formado por 55 mulheres. Delas, 15% tinham câncer chamado familial, ou seja, a mutação genética passou de uma geração para outra e todas as células do corpo apresentavam a alteração que acabou se transformando em um tumor de mama. Por isso, o câncer se desenvolveu antes da menopausa. Mas e nas outras pacientes? E tem 85% de pacientes esporádicas que a gente não tem a mais vaga ideia, não é? O que ocasionou um câncer que, vamos dizer, demorou tão pouco tempo para aparecer. O objetivo principal da pesquisa é entender por que o câncer apareceu nessas pacientes que não tinham predisposição genética. Nelas, as mutações acontecem somente nas células do tumor de mama e não em todas as células do corpo. A parte inovadora da pesquisa começa na investigação das alterações genéticas das células tumorais dessas pacientes. A investigação sobre as características das células mutadas começa depois da cirurgia que retira o tumor da paciente. Uma parte desse tumor, se a paciente consente, vai para pesquisa. Então, o que a gente faz? A gente retira um pedacinho desse tumor e esse tumor, então, vai ser processado. O pedacinho do tumor se transforma em pó. E é a partir desse pó que os cientistas fazem a extração do DNA das células tumorais. Nós vamos fazer o sequenciamento do DNA. A gente vai ter a sequência de todos os genes. O sequenciamento dos genes vai mostrar onde foi o erro do pareamento dos nucleotídeos, conforme vimos no bloco anterior, A com T, C com G. E se essa mutação está de fato em algum daqueles genes associados ao câncer. Que são aqueles ligados à proliferação celular, à sobrevivência da célula, à apoptose. A apoptose é como a ciência chama a morte celular programada. Esse processo é modificado nas células tumorais. A célula, normal ou não, se divide para formar outras células um determinado número de vezes. Chega uma hora em que ela para e entra em apoptose. Quem regula esse processo, que diz quantas vezes a célula tem que se dividir, é um mecanismo que funciona assim.
Na terminação do cromossomo existem estruturas chamadas telômeros. A cada duplicação, o cromossomo perde uma parte do telômero. Quando o telômero se reduz a um limite, a célula não é mais capaz de se duplicar e entra em apoptose. As células tumorais perdem esse controle da apoptose e continuam se dividindo. De volta à pesquisa. Naquelas amostras de tumor das pacientes que apresentaram mutações somente nas células do próprio tumor, os cientistas identificam quais genes têm mutação e analisam se essa alteração influencia ou não no desenvolvimento do câncer e na agressividade do tumor. Para fazer essa análise, eles cultivam e acompanham o desenvolvimento das células com gene alterado. Se chegam à conclusão de que a alteração influenciou na rápida proliferação da célula, é sinal de que aquele gene pode guardar mais informações sobre a agressividade do câncer de mama nas pacientes jovens e de que a pesquisa com esse gene deve continuar. Na etapa seguinte da pesquisa, os cientistas injetam em camundongos as células com gene alterado e seguem acompanhando o desenvolvimento do tumor, só que em um organismo vivo. Na imagem tomográfica, a gente consegue ver, pela diferença de densidade, uma formação de uma massinha. Se houver indícios de que o gene alterado também aumenta a agressividade das células tumorais nos camundongos, o resultado do estudo pode ajudar a entender especificidades do câncer de mama em mulheres jovens. A biomédica Andréia, que está no quadro Profissão, cuida das culturas de células tumorais. Um biomédico ele pode atuar em diferentes áreas e uma das áreas de atuação do biomédico é a área de pesquisa, que é onde eu me insiro atualmente. No meu dia a dia eu chego no laboratório, eu venho ver minhas células na cultura e vejo como elas estão e programo os experimentos que a gente já tem pré-estabelecido de acordo com os projetos que a gente está envolvido. Uma das linhas de pesquisa do nosso grupo é tentar entender por que os tratamentos que hoje são utilizados na clínica não eliminam todas as células tumorais. Por que algumas células, quando a gente coloca a droga, morrem e outras não? O que a gente está produzindo aqui de resultado, um dia vai reverter para o paciente. Então, isso dá uma motivação maior em querer ir atrás de algo que pode melhorar a saúde dele. A medicina já sabe que conhecer só a célula tumoral e as mutações genéticas que permitem o aparecimento do câncer é uma das etapas no entendimento do tumor. Por isso, os pesquisadores também querem conhecer o que chamam de microambiente tumoral. Durante décadas, a nossa preocupação foi estudar o tumor, a célula cancerosa, né, que está aqui. Agora, o tumor ele é constituído por essas células malignas e células normais que infiltram o tumor, como fibroblastos, que são células de sustentação, e células do sistema imune. Vamos pôr aqui umas célulinhas de sistema imune. E o que acontece? Essas células tumorais, elas produzem substâncias que interferem no comportamento das células normais, mas o contrário acontece. Essas células normais, elas também produzem substâncias que interferem no comportamento das células malignas. E parece que elas são importantes para controlar a proliferação do tumor, para controlar a invasão, para controlar a resposta ao tratamento. Só deixa eu mostrar uma... Pode. Roger Chamas é oncologista do ICESP. Ele tem dedicado grande parte de sua pesquisa à caracterização do microambiente tumoral. As células, elas têm um ambiente social no tecido. Isso a gente chama de microambiente. Esta lâmina tem um pedaço do microambiente de um tumor criado em laboratório. Nós enxertamos um tumor em um animal de experimentação. E o tumor cresce e a gente consegue estudar características do crescimento desse tumor. As células tumorais são todas essas bolinhas roxas aqui, os núcleos das células tumorais. Isso tudo é uma massa tumoral. Esse é um elemento normal, o vaso. Aqui estão os glóbulos vermelhos. Esse vaso é um elemento do microambiente do tumor.
Além disso, essa massa não é só de células tumorais. Existem outras células, provavelmente linfócitos ou monócitos, que são células do sangue, glóbulos brancos, que estão infiltrando essa massa. Isso faz parte do microambiente. Aí há o suporte, fibroblastos, que suportam essa massa. Tudo isso compõe o microambiente. O microambiente tumoral que vemos no microscópio é parte do tecido que compõe esse tumor criado no laboratório. Existe um sistema nesse tecido que é comum a todos os tecidos do nosso corpo. Quando as células estão morrendo, elas emitem um sinal para que as células vizinhas sobrevivam e ocupem o espaço que vai ficar vazio. Esse sistema não sabe dizer se a célula é tumoral ou não. Ele faz isso sempre para manter o que os cientistas chamam de código da manutenção do tecido. Estamos tentando entender como é que a gente pode quebrar esse ciclo vicioso que vai manter o crescimento do tumor. À medida que nós formos capazes de identificar qual é o código da manutenção do tecido, a nossa ideia é quebrá-lo com novos medicamentos. A quebra desse código de manutenção significaria o fim do ciclo vicioso que mantém o tumor em crescimento. Maria del Pilar Esteves escolheu para o quadro Notas da semana um artigo que aponta novidades no tratamento do câncer de mama em mulheres jovens. Tem um estudo bastante importante que foi publicado no mês de julho no New England Journal of Medicine, que é uma das revistas mais importantes em clínica médica, que aborda a possibilidade de ganho de sobrevida, ou, portanto, maior taxa de cura, em mulheres jovens que tenham tido câncer de mama. A gente sabe que as mulheres jovens que têm câncer de mama, depois do tratamento com quimioterapia, hormonioterapia, cirurgia, elas devem fazer um tratamento que nós chamamos de adjuvante. Então, elas vão receber hormonioterapia, na verdade, um bloqueador hormonal, durante 5 ou 10 anos. E hoje nós só temos como alternativa o tamoxifeno, é a única droga testada nesse grupo de pacientes. Nesse estudo publicado pela doutora Olivia Pagani, foram incluídas 4.690 pacientes, todas na pré-menopausa, todas com diagnóstico de câncer de mama. Uma parte delas recebeu tamoxifeno e a outra parte recebeu o hexamestano, também é um bloqueador hormonal, mas só pode ser utilizada nas mulheres que estão em menopausa. Por isso que é a importância desse estudo. Ele teve que induzir a menopausa nesse grupo de mulheres pré-menopausadas. Depois de terem a menopausa induzida e de receberem os medicamentos para o tratamento, os dois grupos de pacientes foram observados por 5 anos. 91% das pacientes que receberam o hexamestano não tinham apresentado recidiva do câncer, portanto estavam sem doença, e 87% das pacientes que receberam tamoxifeno estavam livres de doença. Portanto, a gente teve um ganho 4% mais de pacientes que não apresentaram recidiva da doença quando recebiam hexamestano. Nós ainda não temos dados de sobrevida global, que é o nosso objetivo. Para falar em cura em câncer de mama, a gente precisa avaliar os resultados com um pouquinho mais de tempo, provavelmente perto de 10 anos, então esses dados ainda não estão maduros, mas é possível que a gente tenha também um ganho de sobrevida global.